Os irmãos que trouxeram suas Bíblias, abram no livro de João, capítulo 4, versículo 46. Amém. João, capítulo 4, versículo 46. Amém? Amém. Ainda temos irmãos procurando. João, capítulo 4, versículo 46. Amém? Amém. A palavra de Jesus diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Diz-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Amém? Até aqui. Curva tua cabeça neste momento, fecha tua Bíblia, fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Amado Deus e soberano Pai celestial, Deus de poder e Deus de glória, é no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que eu chego diante da tua presença gloriosa e poderosa, ó Pai, para te agradecer, para te glorificar e te exaltar, Senhor. Te agradecemos, Pai amado, por tudo que tens feito, por tudo que tens operado, Pai amado, neste culto, Deus. E neste momento, Pai amado, chegou a hora de ouvir a tua santa palavra, Pai. Ó Deus amado, eu te peço, Deus amado, que enquanto a tua palavra for ministrada, ó Pai, vai curando, Senhor, vai libertando, restaurando vidas aqui neste lugar, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego a ti, Senhor, como instrumento, Pai amado, e eu sei, Deus amado, que todo instrumento tem que ser soprado, Senhor. Todo instrumento tem que ser tocado, Senhor, para que assim saia o som, Pai. E nesta noite eu te peço, Pai amado, que não seja eu, Senhor, mas seja o teu Espírito Santo, Deus amado, falando com o teu povo, fazendo um som, Senhor, perfeito e agradável aos ouvidos dos teus filhos que estão aqui, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, se porventura entrou alguém aqui fraco, que venha sair forte, Senhor. Se porventura entrou alguém aqui, Pai amado, triste, que venha sair alegre, Pai. Se entrou doente, que venha sair curado, Pai, pelo poder da tua santa palavra que será ministrada neste lugar, ó Deus. Que essa semente, Senhor, que será lançada, ó Pai, possa cair, ó Deus, que venha dar fruto, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra, Deus. É o que eu te peço e eu te agradeço também. E graças a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus. Grande é o nosso Deus. Glória a Deus. Essa palavra a respeito deste homem, um oficial do rei, onde vimos nessa passagem e podemos aprender um pouco sobre fé. A fé que este homem teve, porque a Bíblia nos fala que este homem era um homem oficial do rei. Então todos nós sabemos que, sendo um oficial do rei naquela época, seria um homem poderoso, seria um homem que teria dinheiro. Mas, como todos nós sabemos também que não adianta ter dinheiro, não adianta ter status, fama. Quando a enfermidade bate, não tem dinheiro que possa pagar. Quando a enfermidade bate, não tem fama que possa pagar, trazer a cura. E assim aconteceu na casa deste homem. Talvez ele nunca pensou em passar por aquilo ali que ele estava passando, por ter o dinheiro que ele tinha. Mas a enfermidade, quando ela vem, ela não avisa. E a enfermidade bateu na casa deste homem. E a Bíblia vai nos dizer que a enfermidade na casa deste homem bateu no seu filho. Eu não sei o tamanho que era a criança, creio que seja uma criança, mas a gente sabe que na nossa casa, se a gente olhar e analisar, o mais fraco é os nossos filhos. E a enfermidade bateu logo na pessoa mais fraca da casa, que era aquela criança. E a Bíblia fala aqui então que a enfermidade bateu naquele homem, naquela criança, e aquele homem não sabia o que fazer.
por causa que o seu filho já estava à beira da morte. Só que a gente vai ver pela palavra de Deus que diz assim, ó. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde a água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então a enfermidade chega naquele menino, no filho daquele homem. E a gente sabe que filho é promessa. A gente sabe que filho é sonho. Por causa que todos nós que estamos aqui, um dia pensamos em construir uma família, em ter filho. Então filho é sonho, filho é promessa. Podemos ver lá no Antigo Testamento que filho é promessa. Eu mostro para os irmãos na Bíblia que filho é promessa, porque quantos a gente vê pessoas que eram estéreis e tiveram filho através da promessa do Senhor. Filho é promessa. Então quando a enfermidade bate na casa daquele homem, bate naquela criança, aquele homem começa a perder a sua promessa, começa a perder o seu sonho. A tristeza começa a reinar naquela casa, até que alguém chega até ele para trazer boas novas e trazer uma palavra. E que palavra era essa? Jesus está descendo. Jesus estava vindo para aquele lugar onde ele já tinha feito um milagre, transformado a água em vinho. Foi um milagre que Jesus fez naquela cidade. Então Jesus já era conhecido por ter feito aquele milagre. E quando aquele homem está passando por aflição, já não sabe o que fazer, alguém vem e diz para ele: Jesus, e ouvindo esse que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Então chega alguém até ele e diz: olha, Jesus está vindo. Só que entenda uma coisa, Jesus não estava vindo para a casa daquele homem. Jesus estava vindo para aquela cidade. E quando aquele homem ouve falar aquela palavra, porque assim como a Bíblia fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Aquele homem ouviu falar que Jesus estava vindo. Ele não esperou na sua casa, ele não esperou sentado, ele não esperou o seu filho morrer, ele foi ao encontro de Jesus. Glória. Entenda uma coisa, que muitas vezes a gente quer que Jesus faça as coisas, que Deus faça as coisas, mas nós ficamos confortados no nosso lugar, na nossa casa, e não queremos buscar. Mas aquele homem foi diferente quando ele ouviu falar de Jesus. Brotou uma fé no seu coração e ele foi buscar Jesus. Aleluia. Eu não sei de que forma você entrou aqui hoje, mas se você veio até este lugar é porque você veio buscar Jesus. E Jesus está aqui neste lugar e ele vai operar maravilhas em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem então vai ao encontro de Jesus. E chegando até o encontro de Jesus, ele diz, ouvindo esse que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Aquele homem saiu de casa com uma notícia. E a notícia era que o filho estava morrendo, que o filho estava enfermo. Mas mesmo com o coração partido, com o coração doendo, ele foi ao encontro de Jesus. E quando chegou em Jesus disse: Jesus, desce comigo, porque o meu filho está enfermo, o meu filho está à beira da morte. Só que quando ele chega até o encontro de Jesus, ele não esperava uma palavra que Jesus disse. Nós vamos ver no acompanhamento da palavra. Ele não escutou aquilo que ele queria, porque ele foi com um propósito, e o propósito era que Jesus descesse com ele até a sua casa. O pensamento era que Jesus fosse com ele até a sua casa. Mas isso é que o homem saiu projetando. Isso é que o homem fez. O propósito na cabeça dele era levar Jesus até a sua casa. Esse era o plano daquele homem. Mas não era os planos de Deus. Porque os planos de Deus são diferentes do nosso. A gente até pode pensar alguma coisa. Às vezes você pode pensar assim: mas Jesus, eu quero tal coisa. Jesus, me ajuda. E as coisas não acontecem como a gente quer. Mas eu quero te dizer nessa noite, não importa o jeito que acontecer, Jesus está no controle de todas as coisas. Às vezes você pensa: será que Jesus me abandonou?
que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, não. Jesus ainda está no controle, meu irmão. Acalma-te, fica tranquilo, porque o Jesus está no controle da tua vida em nome de Jesus. Amém? Aquieta teu coração. Fique tranquilo, porque Jesus ainda está no controle. Amém? Glória a Deus. Como a passagem da passagem dos discípulos. Se Jesus ainda está no barco, fique tranquilo. Jesus pode até entrar em silêncio, mas Ele está trabalhando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia fala: então Jesus lhe disse: se não vedes sinais e milagres, não crereis. Aquele homem, talvez a única coisa que ele queria ouvir era um sim de Jesus: eu vou. Mas quando ele chega, ainda Jesus repreende. Mas Jesus não repreende só aquele homem, porque naquela época tinha pessoas, tinha povos que adoravam e engrandeciam o nome do Senhor por aquilo que Ele era. Verdadeiramente, seu coração eram chamados como verdadeiros adoradores, que adoravam em espírito e em verdade. Mas também tinha aquelas pessoas que só adoravam e só buscavam a Deus, vendo os milagres que Ele fazia. E esse homem fazia parte deste grupo de pessoas que adoravam o Senhor, só vendo os milagres dele. Mas então ele chega até Jesus e fala com Jesus e pede para que Jesus descesse até a sua casa. E Jesus diz: se não vedes sinais e milagres, não crereis. Talvez naquele momento que esse homem recebeu aquela palavra, muitos teriam desistido, teriam voltado para trás por causa que não era aquilo ali que ele queria ouvir. Mas não, aquele homem falou para Jesus de novo: Jesus, desce comigo até a minha casa. Muitas vezes devemos buscar, e se não deu na primeira, busque. Se não deu na segunda, continue buscando, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Amém. Não podemos desistir por coisas que venham ao nosso encontro. Aquela palavra veio ao encontro daquele homem como uma repreensão. Ele poderia ter deixado tudo de lado, mas não, ele tinha um propósito. E qual era o propósito? Que seu filho fosse salvo. Entenda que quando nós temos um propósito, quando nós temos um propósito na nossa vida, não há nada que possa nos abalar. Até pode doer, pode ficar fraco, mas ainda vamos continuar. Você tem um propósito, eu tenho um propósito. Que propósito? O nosso propósito é um dia chegar e estar junto com Deus lá no céu. Se esse é o teu propósito, meu irmão, eu quero te dizer: vai bater o vento, vai bater a tempestade, mas continue firme, porque o Senhor está no controle em nome de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia fala: então Jesus lhe disse: se não vedes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Aquele homem queria que Jesus descesse rápido. Entenda uma coisa também, que a distância da onde ficou aquela criança, a distância da onde saiu aquele homem, não era como ir daqui até a porta, não. Havia quilômetros. Aquele homem andou quilômetros para buscar o seu milagre. Aquele homem andou quilômetros com um propósito. E quando ele chega até Jesus, Jesus larga esta palavra a ele. Jesus disse esta palavra a ele: se não crereis, se não vedes sinais, não crereis no Senhor. Mas mesmo assim, aquele homem vai lá e fala com Jesus de novo: Senhor, desce comigo. Porque ele continua firme naquilo que ele veio fazer. Continue firme com o propósito que você tem, porque Deus vai te recompensar em nome de Jesus. Então, disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Então aquele homem disse: Senhor, desce comigo. Mas Jesus disse: vai, o teu filho vive. Glória a Deus. Aquele homem foi, como eu disse, querendo levar Jesus. E aquele homem vinha de um povo que só acreditava vendo. Só que agora o Senhor lança uma palavra para ele. E a palavra é: vai, que o teu filho vive. Aleluia. Bastou apenas uma palavra do Senhor, nós vamos ver, para que o milagre acontecesse na vida daquele homem. Aconteceu tudo isso porque o Senhor tinha um propósito, e nós vamos ver no decorrer da palavra.
Um propósito de salvar não só aquela criança, mas fazer brotar dentro daquele homem uma fé imensa que pudesse salvar aquela casa. O Senhor tem propósito na vida de cada um aqui. Às vezes você pode não entender o que está acontecendo, às vezes você pode não entender o que você está passando, mas é o propósito de Deus que vai se cumprir na tua vida, porque se não tivermos lutas, não vamos ter vitória. Quem tem muita luta, porque a vitória vai ser grande. Glória a Deus. E o Senhor vai entregar a vitória para o seu povo em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu não sei de que forma você entrou aqui hoje. Eu não sei qual foi a notícia que você, quando saiu da sua casa, você tinha. Talvez a notícia não era favorável a você. Talvez a notícia que você saiu da sua casa, você veio até o culto hoje, e a notícia que ficou lá não foi boa, mas eu quero te dizer que se você veio ao encontro de Jesus, te prepara, porque a notícia vai chegar e vai ser notícia boa em nome de Jesus. Eu não estou entendendo, eu não sei de que forma você deixou a sua casa, eu não sei como é que ficou lá na tua casa, o que você está passando nessa semana, mas eu sei que você veio buscar, e se você veio buscar, você vai receber o milagre em nome de Jesus. Deus! Aquele homem saiu com uma notícia, e a notícia era que o seu filho estava à beira da morte, estava quase morrendo. E aquele homem vai. Agora ele já não sabe mais nada, se seu filho já morreu, se continua na mesma, mas ele ainda tem um propósito, e o propósito é que Jesus o curasse. O propósito era que levasse Jesus até a sua casa, e ele continua firme naquele propósito. Então Jesus diz para ele: vai que o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Chegou um momento que nós aprendemos com este homem, porque quando Jesus disse: vai que o teu filho vive, ele nem retrucou o Senhor, como dizemos aqui novamente. Ele apenas acatou aquela palavra, creu e foi e fez conforme. Porque a fé não é só uma fé. Para as coisas acontecerem na nossa vida, não podemos só ter fé, temos que ter fé e obediência. Eu não estou entendendo. Não adianta só nós ter fé. Para que as coisas aconteçam na nossa vida, nós temos que ter fé e obediência na palavra de Deus. Aquele homem teve fé e obedeceu a palavra do Senhor. Como obedeceu? Porque o Senhor disse: vai, porque teu filho vive. E ele foi. Ele creu na palavra do Senhor, mas também cumpriu com a palavra do Senhor, porque o Senhor disse: vai, que teu filho vive. E ele foi. E a Bíblia vai dizer, no decorrer da palavra: e descendo ele logo, saiu ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Então aquele homem pega essa palavra que o Senhor disse a ele, monta em seus cavalos, seus carruagens que estavam ali, e vai. Só que ele ainda não chegou. Ainda ele não chegou na sua casa. E ele vê e avista que vinha homens correndo até ele. Talvez possa ter ficado espantado. Pode ser alguém trazendo alguma notícia ruim. Mas não, alguém veio para lhe dizer: o teu filho vive. Oh, glória a Deus! A notícia que aquele homem saiu de casa era que o seu filho estava à beira da morte. Mas vem alguém para trazer boas novas. Oh, glória a Deus! Eu não sei qual é a notícia que você tem. Eu não sei qual é a notícia que você tem tido no decorrer da tua vida, mas eu sei que vem algo de Deus aí. E vem boas novas para a tua vida. Receba em nome de Jesus. Você vai ver que algo sobrenatural de Deus vai acontecer em nome de Jesus. E o que eu tenho que fazer? Diabo, tem que ter fé e obediência, porque as coisas vão acontecer na tua vida. Mas está difícil, continue. Mas está doendo, continue. Continue acreditando, porque o Senhor vai cumprir na tua vida em nome de Jesus. E a Bíblia fala que então aquele homem vai descendo e alguém vem até ele e diz: o teu filho vive. O teu sonho vive. A tua promessa vive. Eu não estou falando apenas de filho aqui, meu irmão. Essa palavra fala de filho, mas eu também estou falando de sonhos.
Eu também estou falando de promessas. Eu quero dizer para a igreja que o teu sonho vive, as tuas promessas vivem, o que você tem pedido vive. Deus vai te entregar em nome de Jesus. Deus tem visto a oração do seu povo, porque a Bíblia é bem clara que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e muito menos a sua mão encolhida para que não possa alcançar. Deus está te ouvindo e vai te alcançar a bênção em nome de Jesus. Mas para isso tem que ter fé e obediência. Eu coloquei uns pontos aqui que podemos aprender nessa palavra. O poder da palavra de Jesus. A passagem demonstra que a palavra de Jesus tem poder para realizar milagres e curas, independente da distância ou da presença física. A palavra de Jesus não é o homem, é a palavra de Jesus. Ela tem poder para operar milagre, não importa a distância, não importa se é fisicamente ou não, porque a Bíblia é bem clara. Esta palavra tem poder, e o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Eu não sei o que você tem buscado. Talvez você tenha passado por uma luta, tenha buscado por alguém. Eu quero te dizer que o Senhor já está visitando lá em nome de Jesus. O Senhor já está curando lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem buscado? Você tem pedido? O Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Talvez você veio para o culto hoje como este homem. Foi até Jesus buscar. E bastou uma palavra para ele. E ele creu e o milagre aconteceu na sua casa. Eu não sei de que forma ficou lá, meu irmão. Eu não sei o que você tem passado. Mas Deus sabe. E a sua palavra tem poder. Então eu determino a bênção sobre a tua vida. Eu determino o milagre sobre a tua vida. E se é algo que você tem pedido por alguém, Deus já está visitando. Se é enfermidade, em nome de Jesus vai ser curado. Pelo poder dessa palavra. A fé. Fé sem necessidade de ver. O oficial creu na palavra de Jesus mesmo sem ver. Sem vê-lo. Curar seu filho. Isso destaca a importância da fé baseada na confiança na palavra de Deus. E não apenas na manifestação visível de milagre. Devemos ter confiança na palavra. Devemos ter confiança naquilo que Deus tem nos dito. Nós não somos aquele povo que precisa ver para crer. Nós acreditamos através da palavra do Senhor. E se você acredita através da palavra do Senhor, você vai receber o teu milagre em nome de Jesus. Devemos crer através da palavra. Porque a Bíblia é bem clara. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. A palavra. A Bíblia fala que tudo vai passar. Tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece. E se a palavra de Deus permanece, Ele vai cumprir na tua vida em nome de Jesus. E a Bíblia fala que então veio este homem ao encontro daquele homem e falou para ele que o filho dele vivia. Só que aquele homem então olha no versículo 52 e perguntou-lhes, pois, a que hora se achará melhor? E disseram-lhe, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse, teu filho vive. E creu nele e toda a sua casa. Aleluia! Então aquele homem chega até aquele moço que veio trazer as boas novas e pergunta, ei, a que hora a febre o deixou? E aquele homem olha e diz, ontem, às 7 horas. E aquele homem se lembra que naquele exato momento, às 7 horas, era o horário que Jesus tinha lhe dito, o teu filho vive. Deus cumpre com aquilo
aquilo que Ele promete. Deus cumpre com o seu milagre. Entenda uma coisa, tudo tem um tempo debaixo das mãos de Deus, debaixo do céu. Jesus poderia ter dito: vai chegar lá, teu filho vai sobreviver. Mas não, foi quando Jesus determinou: o teu filho vive. Quando Jesus dá uma palavra, o teu filho vive. Quando Jesus dá uma palavra que a enfermidade tem que ir embora, a enfermidade bate retirada na mesma hora. O Senhor está dizendo que basta crer na sua palavra, que Ele está dando ordem que a enfermidade vai bater em retirada em nome de Jesus. O inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Não te preocupes, meu irmão. Não ficas aflito, porque o Senhor vai cumprir o milagre na tua vida em nome de Jesus. Mas para isso é tudo no tempo do Senhor. Você tem buscado, você tem pedido, e talvez algo não aconteça. Continue firme, buscando, adorando e glorificando o nome do Senhor, porque logo a bênção vai chegar sobre a tua vida em nome de Jesus. E talvez você olhe e diga: mas olha, eu não tenho buscado por mim, eu tenho buscado por alguém que está lá fora. Entenda que Jesus, Ele é tão poderoso que Ele não precisa que a pessoa esteja aqui dentro para fazer o milagre, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Aquele homem apenas buscou, aquele homem que foi ao encontro de Jesus, e o seu filho ficou em sua casa, e mesmo assim o milagre aconteceu. Se você tem vindo e você tem buscado, talvez por um familiar, por seus filhos, pela sua filha ou por quem for, eu quero te dizer: continue buscando, porque o Senhor vai operar o milagre em nome de Jesus. Mas não é enfermidade. Eu tenho buscado para que Ele venha para a presença. Continue buscando, porque o Senhor vai cumprir em nome de Jesus. E a Bíblia fala então que entendeu, pois, aquele pai, que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse: olha, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. O propósito de Jesus aqui, assim como é nas nossas vidas, não é só salvar um ou dois. Jesus quer salvar a sua casa. Jesus quer salvar a sua família. E o propósito de Jesus aqui nesta palavra era que tudo isso aconteceu. Talvez para este homem ele não estava entendendo o porquê ele estava passando por aquilo ali, mas é porque Deus tinha um propósito em sua vida. Deus tinha um propósito na sua família, porque a Bíblia vai dizer: e creu ele e toda a sua casa. Então aquele homem creu na palavra do Senhor, a sua casa creu na palavra do Senhor e recebeu o milagre. Basta você crer que você vai receber o milagre, e não vai ser você determinando, vai ser tu e a tua casa, em nome de Jesus. Amém? A fé oficial se estendeu a toda a sua família, que também creu em Jesus após a cura do seu filho. Talvez aquela fé que aquele homem teve foi tão grande que não ficou só nele. Eu fico imaginando quando aquele homem chegou em casa, viu seu filho, e alguém lhe perguntou: o que aconteceu? Imagina ele falando: olha, eu encontrei Jesus, eu falei com ele me deu uma palavra e disse que meu filho sobreviveria, e mandou que eu descesse e voltasse para cá. E quando eu ia, alguém veio ao meu encontro e disse que meu filho estava vivo. E o que mais? E eu vou te dizer, mais ainda, a hora que ele determinou foi a hora que meu filho sobreviveu. A hora que ele determinou foi a hora que meu filho ficou curado. Que hora foi essa? A hora que aquele homem chegou e disse: que hora a febre baixou? Às 7 horas. Foi a mesma hora que Jesus disse que ele seria curado. E foi aí então que, talvez nessa conversa, neste milagre, foi que toda a sua família creu. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Amém. Mas nunca esqueça de contar as bênçãos que o Senhor vai fazer, para que pessoas sejam alcançadas por essa fé que você tem,
para que a sua família seja alcançada por essa fé que você tem e que todos sejam salvos em nome de Jesus. Amém? Amém. Te coloca de pé nesta noite. Filho é promessa. Filhos é sonho. Aquele homem estava perdendo o sonho. Aquele homem estava perdendo a sua promessa. Aquele homem estava perdendo a alegria, porque filho também é alegria. Aquele homem estava perdendo a esperança. Até alguém chegar com uma palavra dizendo: Jesus está vindo aí. E ele ouviu falar de Jesus e creu. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer que Jesus é a esperança para a tua vida. Jesus é a esperança para a tua casa. Jesus é a esperança para a tua família. Basta você buscar a Ele. Basta você se colocar diante dele, que Ele vai operar o milagre na tua vida em nome de Jesus. Quando eu digo vida, meu irmão, não digo só vida, eu digo a casa, a família. Deus vai operar em nome de Jesus. Glória a Deus. E depois, o que aconteceu depois que este homem ouviu falar de Jesus, foi ao encontro de Jesus, obedeceu a sua palavra, teve a fé? A sua família foi restituída de novo. O seu sonho foi restituído de novo. A sua alegria foi restituída de novo. Deus vai restituir coisas que o inimigo tem tentado tirar de você, mas Deus vai restituir em nome de Jesus. Nesta noite Deus está restituindo. Não fique espantado se você chegar lá na tua casa, ou no decorrer dos dias você está passando por alguma coisa e do nada assim, do nada não, porque Jesus, chegar uma notícia e dizer: a bênção chegou, foi curado. Não fique espantado se as orações que você tem feito serem respondidas, porque Jesus está vendo, Jesus está no controle. Jesus está no controle de todas as coisas. Basta você crer e ter obediência, porque Ele vai entregar o milagre para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Neste momento nós vamos estar orando. Você que veio deste lugar aqui nesta noite, aí onde você está mesmo, curva a tua cabeça e fala com Deus, porque Ele está aqui neste lugar. Eu não sei como é que você saiu da sua casa. Talvez você saiu angustiado, a semana não tem sido fácil, mas eu sei que se você entrou aqui neste lugar, você vai sair diferente pelo poder da palavra do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Porque a Bíblia vai nos dizer que aquele homem foi com uma notícia, mas quando voltou, alguém veio trazer boas novas. Nesta noite coisas boas vão chegar sobre a tua vida em nome de Jesus. Nesta noite o anjo do Senhor vai trazer boas novas em nome de Jesus. Aquilo que você tem tanto pedido, tem tanto clamado ao Senhor, não te preocupes, porque Deus vai te responder. Deus tem visto o teu choro à beira da tua cama. Deus tem visto a tua aflição que você tem passado, e Ele vai começar a responder orações aqui em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que eu chego diante da tua presença, Deus. Te agradeço, Pai amado, te glorifico e te exalto por tudo que tens feito, ó Deus. Aqui